aposto que você já caiu da bicicleta muitas vezes, já se ralou muitas vezes e talvez nunca tenha procurado uma explicação da física sobre isso. E a ciência nos explica, né? Aparentemente parece que a bicicleta se manter em pé em duas rodas, né? E em movimento, parece que não obedece às próprias leis da física, mas não. A bicicleta se mantém em pé, em movimento, porque de acordo com a física, um corpo em rotação tende a manter o equilíbrio que é chamado de conservação do movimento angular. Então, enquanto nós estivermos em movimento na bicicleta, com a bicicleta, nós vamos nos manter em pé. É preciso o movimento. Nós temos que entender que na nossa conversão, nós estamos subindo uma ladeira. Que quando Deus nos chamou, nos acordou, quando a gente acordou, a gente estava lá embaixo e vai subindo aos poucos. Mas se a gente parar no meio do caminho e achar que já está bom, que já não precisa mais rezar, já não precisa mais ir na missa, automaticamente a inclinação vai nos puxar para baixo, que é a concupiscência do pecado. É por isso que para a bicicleta se manter em pé tem que estar sempre em movimento. Outro fenômeno que ajuda muito, que a ciência explica que o guidão da bicicleta, ela sempre tem que pender, digamos assim, para o lado que o corpo se inclina, para poder compensar essa inclinação. Talvez seja difícil para eu e você entender nos dias de hoje o porquê é que Jesus fala aqui dos escravos, né? Entenda a palavra servo aqui como escravo. Parece, né, que Jesus não se importava com esses escravos. Mas Jesus não quis chutar o pau da barraca, como se diz assim, e mudar a sociedade na força de fora para dentro. Jesus quis mudar de dentro para fora. E de fato o cristianismo depois contribuiu para a libertação dos escravos. Acontece que eu e você sempre seremos escravos. Ou nós seremos escravos de Jesus por amor, né? Ou nós seremos escravos de Satanás pela dor, né? Porque se o guidão da bicicleta ele vai compensar, quando nós nos inclinarmos para Jesus, ele vai compensar também, nós seremos escravos de Jesus por amor. E quanto mais escravos nós formos, mais nós queremos ser. Porque há um gozo já aqui na terra em ser escravo de Jesus. Mas pelo contrário, se nós, pela soberba, muitas vezes somos usados por Jesus para servir, para, digamos assim, no nosso ministério, exercer o nosso ministério, e isso nos inclina para a direita e nós virarmos o guidão para a esquerda, que é para onde o mundo nos atrai, né? Com os prazeres do mundo, com as coisas fúteis, nós vamos cair. E se nós estivermos no chão, o inimigo vai pisar em nós. Vai ser uma escravidão terrível, terrível, entende? É por isso que Jesus vai dizer aqui, né, orientando aos seus apóstolos para que jamais pequem pela soberba. O inimigo ele tenta nos afastar no sentido que a gente não faça as coisas boas, né? As coisas virtuosas. Mas depois ele ainda não vai desistir de nós. Enquanto a gente fizer as coisas, ainda que faça coisas boas, inclinadas por Jesus, ele vem e coloca soberba em nós. Então eu fico soberbo porque eu sou o cara, porque eu faço as coisas, porque eu tenho habilidade, porque eu. Jesus aqui está falando. Depois de fazer tudo o que fizeres, ainda diga, sou um servo inútil. A humildade é que vai nos afastar e vai nos manter sempre em movimento, sempre em movimento. Por isso que nós jamais podemos parar de rezar, jamais podemos parar, né, sempre que possível, de servir. Por quê? Porque nós estaremos em movimento constante, porque a nossa vida espiritual é um constante equilibrar-se como um equilibrar numa bicicleta, né? E aqui vai dizer no versículo 9, que é o contrário, prepara-me uma ceia, cinge-te e serve-me enquanto como e bebo, e depois comerás tu. A ceia que Jesus pede aqui, a janta que Jesus pede aqui é a seguinte, segundo Santo Agostinho. Quando a gente sai em missão, quando a gente está em missão, que a gente faz, está servindo ali no retiro, tá, mesmo no dia a dia, a gente está falando da palavra de Deus, quando a gente, as nossas atitudes levam a evangelizar
as outras pessoas, é preciso que a gente volte e faça um exame de consciência à noite, e nesse exame de consciência a gente vai entregando tudo isso para Jesus, colocando para Jesus, e aí é a ceia que Jesus nos pede que preparemos para Ele. E que Jesus vai dizer, depois tu sentarás à mesa. Né? Santo Agostinho vai nos ensinar que esse depois é na outra vida. Na outra vida, sim, se nós formos fiéis a Jesus, né? Se nós somos escravos de amor por Jesus, se nós nos mantermos, né, em pé, né, sempre em pé, como andar de bicicleta, né, mas isso trazendo para a realidade espiritual, manter em pé naquilo que Jesus nos pede, nós sim teremos a ceia lá no céu. Mas é importante que a gente pedale sem parar. Dá pena de ver uma pessoa que diz que pode equilibrar uma bicicleta, né, sem estar em movimento. E se retorce para lá e para cá e fatalmente vai cair. Nós temos que estar em movimento. Nós temos que manter as rodas da bicicleta em movimento, no movimento de evangelização, mas sempre inclinados para Jesus, na humildade. Porque se nós tivermos a soberba, embora o nosso corpo nos chame, né, para servir a Jesus, muitas vezes a nossa alma nos chama para servir a Jesus, mas a concupiscência do pecado nos atrai para o inimigo, fatalmente nós vamos cair. Pense nisso. Deus te abençoe. Pedala.